Bem, você me pergunta se eu tive mestres na minha entrada um tanto precoce nesse mundo de expansão de consciência, né? Coisas muito interessantes aconteceram bem cedo na minha vida, né? Bem, aos 13 anos eu tive um professor chamado Danilo Lazarotto. O Danilo, ele era professor de história, ele era padre, tinha sido padre e depois ele casou, né? Mas ele nos levava aos piqueniques, né? Teve um piquenique na beira dos rios, que eu tenho foto até hoje, e ele lá hipnotizou todo mundo, né? E quem entrou mais profundamente fui eu, tanto que me contaram de várias coisas, que passou uma aranha do meu lado e eu não vi, e por aí afora, né? E foi muito interessante. E eu fiquei muito amigo do Danilo, e ele passava lá em casa, ia rezar a missa numa escolinha próxima, e eu ia junto, mas antes nós jogávamos uma partida de xadrez assim, era suada, 1 hora, às vezes ele ganhava, às vezes eu ganhava, foi bem legal. E, bem, depois eu tive um irmão, eu tenho um irmão, né, que ele fazia um curso de medicina, e ele, para fazer o curso de medicina, teve vários empregos, assim. E ele, na época, uma das coisas que ele fazia hipnose para que as pessoas que iam ao dentista perdessem, assim, superassem o medo, né? E aí ele fez comigo uma experiência de hipnose, né? Eu me lembro que isso foi num lugar que ele estava fazendo plantão, né? Estava quase se formando, na Avenida João Pessoa, Porto Alegre, né? Isso me marcou bastante. E foi muito interessante, então isso me inspirou. E aos 15 anos chegou à nossa escola um professor de parapsicologia chamado Fauzi Fouri, né? Bem, então o Fauzi Fouri, ele fez uma palestra para mais de 300 alunos, e aí vai fazer umas demonstrações. Ele percebeu que eu entrei muito fundo lá em umas demonstrações, e aí com isso ele, com a autorização da faculdade, a Unijuí hoje, na época era FIDEM, ele me deu um curso de 40 horas, né? Foi uma semana de curso, e foi muito interessante porque aí eu cheguei em casa e eu tinha um outro mentor, um senhor, que assim, que a gente conversava muito sobre parapsicologia. Eu cheguei em casa e comecei a praticar junto com 2 sobrinhos que fizeram o curso junto comigo, né? E todas as noites, depois da aula, chegava em casa às 10h30 depois da aula, e íamos até madrugada fazendo hipnose. Bem, eu fui nesse processo muito tempo, porque aí vizinhos começaram a se interessar, amigos. A minha mãe tinha lá um pensionista que chamava Vital Barcarolo, depois veio ser um dos gerentes gerais do Bradesco, do Rio de Janeiro. Então eu percebi o seguinte, que as pessoas que eu utilizei hipnose lá quando eu tinha 15, 16 anos, todas elas ou fizeram doutorado, ou fizeram, assim, foram pessoas muito bem focadas. Então não procede dizer que a hipnose é para quem tem a mente fraca. Muito pelo contrário, quanto mais a pessoa se concentra, melhor, né? Quanto mais a pessoa se concentra, mais ela tem uma capacidade de foco, uma capacidade de estratégia, né? Então, um dos objetivos da hipnose, tá? É importante dizer que a hipnose não é um estado que a pessoa fica inconsciente. Pelo contrário, ela entra numa introspecção profunda, aonde nessa introspecção ela acessa melhor as suas memórias, ela consegue níveis de concentração muito maior, onde ela consegue se reprogramar, onde nos processos terapêuticos da hipnose nós fazemos um processo de busca de algumas memórias que prejudicaram a pessoa e uma ressignificação, tá? Então, veja,
Nós fazemos então esse processo desde lá. Eu fiz porque na época eu já li muitos livros a respeito de parapsicologia, de hipnose, e isso influenciou sim a minha caminhada para me tornar um hipnólogo e depois um psicólogo. Na verdade, foi aos 14 anos que, quando eu fiz, eu ia fazer o meu aniversário, uma irmã, né, chamada Edith, ela disse: o que você quer de aniversário? E eu disse: eu quero um telescópio. Eu estava bem fascinado com as viagens à Lua na época, e porque era no ano de 1974, né? Então, por muitos anos assim, as revistas traziam as fotos dos astronautas. Eu queria conhecer as grandezas do universo, né? Mas a minha irmã foi às lojas da cidade e não encontrou um telescópio, só encontrou um microscópio. Num primeiro momento eu fiquei assim até um pouco, digamos assim, decepcionado no primeiro momento, né? Não, eu queria um telescópio. Mas quando ela me deu o microscópio, eu achei aquilo muito interessante, porque eu tinha um laboratório, uma salinha pequena, que eu chamava de LAI, Laboratório Albert Einstein, né? Eu tinha minhas inspirações naquela época, né? Apesar que não tinha tanta informação quanto hoje na internet, mas eu tinha lá, e naquele laboratório eu tinha assim muita coisa de química, porque eu era muito amigo do médico, que era dono do laboratório Heber, né? E ele me dava tubos de ensaio, me dava uma porção de coisas, né? E eu tinha esse irmão que fazia medicina, né? Ele também trouxe para mim destilador, enfim, então eu tinha ali um laboratório. E também eu revelava fotografias preto e branco, na época eu mexia com uma porção de coisas, né? Os meus colegas achavam barato aquilo quando vinham ali, porque nós tínhamos uma mesa de ping-pong na saída do laboratório, né? Então, e eu me lembro que eu tinha nesse laboratório uma frase: ao entrar aqui, deixe do lado de fora os seus preconceitos, né? Porque ali era um lugar de buscas filosóficas e também, enfim, tinha uma coleção chamada Os Cientistas, que vinha numa caixinha, e cada semana era um cientista. Então tinha as experiências de cada cientista, eram mais de 50. Então, enfim, ali foi onde comecei a estudar a ciência, né? Mas aí eu fui olhar para o microscópio, né? E quando eu olhei para o microscópio, assim, para as células no microscópio, eu comecei a ver aquele movimento. E de alguma maneira aquilo me lembrou os planetas do céu. E eu olhei assim e me perguntei, assim, uma pergunta para minha alma talvez: que força é essa que por tudo onde se olha no universo existe proporção, existe leis naturais, existe toda uma organização? Eu olho para dentro da célula, essa mesma organização e algumas formas semelhantes estão aí. E aí eu ouvi uma voz que naquele momento não sabia de onde vinha, se era de dentro ou de fora, e a voz disse: é a consciência. Puxa vida, aquilo foi muito forte assim. E eu imediatamente me perguntei: mas então quer dizer que não importa aonde eu esteja, o que eu esteja fazendo, em que tempo esteja, o importante é a evolução da consciência? E a voz pareceu me dizer: bom, se eu criei, se eu imaginei isso, se foi uma voz, não sei, mas foi algo assim marcante, assim como eu lembro, né? Ou se eu fantasiei ou não sei. Mas aí eu me perguntei: mas então quer dizer que a melhor coisa que eu tenho a fazer na vida, a melhor contribuição que eu posso fazer é trabalhar pela expansão da consciência? E a voz disse: puxa vida. Aí eu me visualizei no meio assim de milhares de pessoas assistindo palestras e por aí afora, né? Bueno,
E aquilo foi muito interessante, porque eu estava olhando para o propósito da minha vida, né? Eu nunca tinha estudado propósito, não sabia nem o que era, mas eu estava vendo distante e me enxergando, né? Décadas depois, trabalhando como psicólogo. E hoje eu estou aí, né? Com 62 anos e trabalho com psicologia, continuo, né? E dentro desse estudo, eu comecei a estudar já aos 15 anos hipnose, auto-hipnose, praticar yoga, né? Lembro que eu tinha um livro do Hermógenes, né? Eu acho que era o Hatha Yoga, o ABC do Hatha Yoga, algo assim, e também um outro livro, Yoga para Nervose. E eu comecei a ler também os livros de parapsicologia e, enfim, aí na época eu entrei numa organização que estudava filosofia, ciência, as tradições da sabedoria, a mística, arte, enfim. E passei aí todos os anos em encontros, assim, né? Uma convenção internacional que eu fui, no ano que foi Curitiba, depois no ano seguinte uma convenção nacional, e assim, eram convenções de 4, 5 dias, onde tinha palestras sobre sonhos, sobre gestalterapia, sobre parapsicologia mesmo, enfim, tantos mistérios assim que envolviam o ser humano, os centros de energia, o uso do som, né? Lembro mesmo naquele ano de 75, tinha um médico que falava do uso do som atuando sobre cada um dos nossos centros de energia. Bem, aí então eu passei a trabalhar no Banco do Brasil aos 15 anos, né? E eu lembro que eu me dedicava uma boa parte do tempo ao meu laboratório e eu comecei a praticar, a participar também de um grupo de jovens. E lá nós organizamos, o grupo de jovens católicos, organizamos um teatro. Eu ajudei a escrever e fiz o papel de Jesus. Era uma peça de 2 horas que nós apresentávamos nas igrejas da região, às vezes para 1.000, 2.000 pessoas. Eu, menino tímido que era, extremamente tímido, né? Enfrentei o teatro. Mas não foi a primeira vez que eu enfrentei minhas dificuldades, porque aos 12 anos eu fui trabalhar como locutor num programa chamado Sonho Infantil, que era um programa da Rádio Progresso de Juiz, né? Onde nós íamos para a praça e a minha irmã, que era muito desenvolta, a Regina, ela era, né, uma super locutora. Eu gaguejava e tal, enfim, fiquei algum tempo, né? Mas, enfim, então foi uma coisa muito interessante, assim, que eu sempre fui, de certa forma, um empreendedor, né? Então tem muitas histórias, né? Muitas histórias, assim, que não vou contar todas porque... Mas, assim, basicamente, como é que eu entrei no mundo, né, da expansão da consciência. E aí eu me lembro, assim, de meditações que eu tive aos 15, 16 anos e viajava para o Rio de Janeiro, viajava para Curitiba, para outros lugares e participava de encontros rituais, assim, que trabalhavam muito a mitologia e outras coisas. E tudo aquilo me colocou em contato com o sagrado muito cedo, né? Contato com o sagrado. Como é que é esse contato com o sagrado? Na verdade, como eu vivi junto à natureza, assim, toda a minha infância e adolescência, eu morava numa chácara onde tinha muitos animais, muitos mesmo, né? 30, 40 tipos de animais, cachorro, gato, porquinho da Índia, galinha, cavalo, enfim, papagaio, peixe, tartaruga, uma maravilha, né? Mas então, eu sempre fui conectado com esse sagrado e eu vivia numa pequena comunidade, que eu tinha os irmãos todos mais velhos que eu, mas também tinha alguns sobrinhos mais velhos, outros mais novos, que vieram morar conosco. Isso foi uma alegria, porque tornou a minha vida muito mais rica, né? Então eu vivia numa pequena comunidade e isso, apesar de ser um tanto, na época, tímido, me ajudou bastante.
E com o tempo, quando eu fui para a escola, eu sofri muitos processos de bullying, né? E fiquei muito em contato com o sofrimento humano e quis conhecer mais sobre a psicologia, até para superar inseguranças, medos, traumas que eu tive, né? E no outro dia eu vou falar de outros detalhes, mas veja, nesse processo de autossuperação e de encontrar o meu lugar, de procurar o meu valor, eu fui de alguma forma já tomando contato com a psicologia, com a intuição. Os meus pais eram muito religiosos, né? Mas eu sempre olhei para a religião como uma expressão da espiritualidade, né? E à medida que eu fui crescendo, quando cheguei aos 15 anos, eu fui estudar várias outras tradições da espiritualidade. O budismo, o taoísmo, o sufismo, os índios americanos, né? E depois, mais tarde, eu fiz 3 pós-graduações na Universidade Holística, depois de ter me formado já. E nesse estudo, né, que foram 3 anos cada uma, se estudou assim todas as tradições conhecidas. E era um fim de semana cada tradição e muitos livros também. Então, é interessante que dentro daquela organização espiritualista e filosófica que eu participei, assim, intensamente até me formar, e depois também, né, ali eu tinha uma participação muito forte, atuando em várias cidades como monitor regional, como auxiliando essas pessoas, né, e sempre trabalhando. Então eu trabalhei toda a minha adolescência, desde os meus 15 anos, num projeto de expansão da consciência, um projeto social. E isso tudo trouxe um sentido para a minha vida, porque eu compreendi bem cedo que nós estamos todos caminhando juntos, precisamos nos auxiliar uns aos outros. A minha vivência no Banco do Brasil, onde eu fiquei 12 anos, também me auxiliou bastante. Eu lembro que eu fui também, dos 15 aos 18 anos, eu fui bibliotecário do Banco do Brasil, lá na cidade de Juída, na verdade da ABB, né? Eu lembro que eu comprava muitos livros voltados à psicologia, voltados à filosofia, voltados a compreender o ser humano, né? Ficou uma biblioteca rica nesses aspectos, né? Tinha um amigo lá que coordenava o meu trabalho, que era o Lacir na época, né? E muitos amigos eu fui fazendo. Então, apesar de uma timidez muito grande inicialmente, eu fui galgando, fui me relacionando. Participei do escotismo também, né? E o escotismo me ensinou também a hierarquia, que cada coisa tem o seu lugar, né? Eu aprendi muito no escotismo, fazíamos acampamentos, assim, fiquei alguns anos, íamos para a natureza e tínhamos momentos maravilhosos, assim. E então eu percebi que tudo tinha uma ordem, né? No grupo de jovens também, a minha educação católica, assim, ali tive alguns mestres assim que me ensinaram bastante, me auxiliaram bastante, né? E depois, nessa organização filosófica que eu participei, também tinha toda uma organização, eu fui fazendo parte dela ao longo do tempo. Trabalhei 12 anos assim como oficial, né? E foi muito interessante. Auxiliando, era um trabalho voluntário, filantrópico, né? Mas também trabalhava a minha consciência. E aí eu percebi que a expansão de consciência não é só uma coisa de olhar para o céu, nem só olhar para as células, nem só olhar para nós ou para os mestres, mas é como nós nos relacionamos, né? E foi crescendo ao longo do tempo esse sentido de propósito de trabalhar com a psicologia. Eu tomo isso como uma missão. Eu, apesar de dar muitas palestras em secretarias de educação, são muitas centenas de palestras, seminários de educação que eu já dei, mas também em empresas. Tem uma empresa só que eu fiz mais de 30 trabalhos, né? Empresa de Torres, e por aí afora. Mas o trabalho individual, de grupo, como hipnoterapeuta, claro que depois de me formar eu fiz
mais de 15 cursos práticos de hipnoterapia, onde muita coisa eu já conhecia, mas muita coisa eu fui conhecendo e aprofundando, né? E claro que isso me levou também ao curso de psicologia, que comecei em 1980, eu trabalhava, como eu disse, no Banco do Brasil, e eu terminei no ano de... Eu me formei no ano de 1987. Eu lembro que no dia da minha formatura aconteceu o primeiro encontro holístico internacional em Brasília, com o Pierre Weil e o Roberto Crema, que depois foram ser meus professores em muitos workshops que eu participei na Unipaz, né? Bom, mas então eu estava falando assim que aquele propósito que eu defini lá quando tinha 14 anos, né, que eu enxerguei na linha do tempo, assim, eu trabalhando e me dedicando para auxiliar as pessoas a viverem melhor, viver com mais qualidade, a desfazer os seus nós, né, desfazer os seus nós na vida, né? Então, tudo isso, eu comecei a ter um prazer em fazer isso, né? Então, inclusive, uma vez fiz uma brincadeira com um amigo, ele disse assim: tu tem muitos irmãos? Eu disse: sim, tenho 12 irmãos mais velhos. Aí ele perguntou: todos vivos? Eu disse: não, vivo só eu. E o cara: bah, mas que coisa, que pena. Eu disse: não, é que os outros trabalham, eu faço o que gosto. Eu quase apanhei. Mas é uma brincadeira que eu fiz. Então, assim, eu me sinto feliz, assim, fazendo o que eu faço, aprendendo, sempre aprendendo. Eu tive professores, tinha uma professora chamada Valduzzi, que era muito bonita e muito carinhosa, muito querida, muito dedicada, né? E ela e tantas outras professoras, né, me ensinaram assim, a gostar de aprender. E esse gostar de aprender me faz uma pessoa que eu quero sempre aprender algo novo. Então, às vezes, eu estou domingo, eu estou lendo, eu estou estudando, tá? Mas tu não descansa? Mas para mim isso traz prazer, é alegria, né? O aprendizado e a expansão de consciência te dá um prazer, uma alegria muito mais próximo da autorrealização, que algumas pessoas não compreendem, né? Entendeu? Porque é algo assim que vai além. Vocês devem conhecer a pirâmide de Maslow, né? Na base, assim, tem aquelas, digamos assim, as necessidades ligadas à nossa satisfação, digamos assim, mais material, e também a nossa alimentação, nosso sono, enfim, a sobrevivência. Mas vai subindo na escala de Maslow uma satisfação mais assim ligada à autoestima, à autoconfiança, até que chega num nível que nem todas as pessoas experimentam isso, são emoções ligadas à autorrealização, ao sentido e ao propósito da vida. Então, eu sempre vi na psicologia, quando eu entrei na psicologia, eu já tinha 6 anos de um estudo muito profundo de filosofia, né? E também, assim, algumas escolas que estudavam, assim, de um ponto de vista bastante profundo. Então, quando eu entrei na psicologia, eu já conhecia Jung, já conhecia, assim, já tinha estudado uma boa parte dessas das tradições antigas, né, de filosofia, desde a grega, japonesa, né, tinha umas tradições japonesas que eu tinha estudado também, o budismo, e por aí, como eu já falei antes. Mas então, veja que para mim eu vejo um todo, eu vejo a psicologia